noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Redcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Junior Masters. Estamos aqui novamente para mais um episódio cheio de conhecimento, informação, histórias, tá? Nós temos aqui uma pessoa muito importante, um verdadeiro intelectual. Será que o conteúdo do Red Pill consegue penetração na mídia? Consegue penetração na academia? Os intelectuais também estão preocupados com os mesmos assuntos que a gente, quando se fala de sociedade. Pega a visão do que tá começando, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e aproveite, tá? Aproveite para você que tá aqui hoje, conhecendo o canal, se inscreva, sente-se aí na sua cadeira confortável e acompanhe a gente nesse bate-papo, porque hoje nós estamos aqui com o professor José Rego. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que professor da FGV, certo? Também já foi professor na PUC de São Paulo. Enfim, várias atuações, não apenas como intelectual, mas também como empresário e político, né? Sim. Eu, na verdade, Júnior, desde a adolescência, eu não tive dúvida de qual curso fazer, né? No vestibular, enfim. Eu gostava de matemática, eu gostava de história e acabei fazendo vestibular para economia, né? E fiz também concomitante administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Eu estou na Fundação Getúlio Vargas há 50 anos, somando o tempo da graduação. Mas eu tinha talento, vocação, talvez, para atividade empresarial e política. De vez de eu focar e ser só um acadêmico, só um intelectual, ou só um político, ou só um empresário, eu quis fazer as três coisas ao mesmo tempo. Então eu nunca fui um protagonista. Eu sempre fui coadjuvante, tanto na atividade empresarial, como na atividade acadêmica, como na atividade política. Não, fui. Tá sendo modesto. Mas tive... Vai contar aqui pra gente com quem ele já trabalhou. Não, mas tive uma vida interessante, né? Eu vou próximo de completar 70 anos. Acho que é o dobro da tua idade, né? Você tem 35. Tem 35. Então eu queria até falar para os internautas, os teus ouvintes, que na verdade nós vamos ter um bate-papo, um diálogo, né? Sim, mais do que uma entrevista, porque eu que me interessei pela tua atividade, né? Reconheci em você um talento muito interessante, um profundo conhecimento dessa temática de sexualidade, né? E da internet. Você é um profundo conhecedor. Eu te conheci agora há pouco tempo e fiquei admirado, né? Você tem o subtítulo do teu canal Submundo Intelectual, mas de submundo não tem nada. É intelectual de ponta. E percebi as leituras que você tem, aquele grande economista, autor dos Intelectuais e a Sociedade. Você tem muita leitura e um prazer estar aqui. Agradeço o teu convite. Eu também agradeço as belas palavras. Eu queria que a gente começasse falando já sobre... Você acha que a academia tem informações que de certa forma comprovam ou digamos, embasam, podem dar um embasamento aí, tudo isso que é falado dentro da temática Red Pill, dentro do assunto de relacionamento? Eu acho que sim, mas a vantagem de vocês é que vocês têm uma capacidade de externar isso, né? A partir de conhecimentos que vocês tiveram aprofundado, é muito interessante. Eu estou falando da minha geração. A minha geração descobriu a internet agora, se é que descobriu um outro membros, assim, e vendo a importância da internet, né? Esse fenômeno de podcast é uma coisa extremamente interessante, né? Na política, na atividade intelectual, na atividade artística, e vocês parabenizam que vocês captaram isso e conseguem, a partir de reflexões importantes, passar isso para o grande público, né? De uma forma fácil, didática, né? Então eu parabenizo muito isso. Eu queria até inverter um pouco, queria perguntar de você como é que é a tua trajetória, porque deixa eu falar para os teus internautas que você está cedendo, que depois nós vamos passar isso no meu canal. Pode passar, com certeza. Então me interessa conhecer um pouco da tua trajetória, como é que você começa, como é que você vai para esse mundo da internet? Eu comecei, como curioso, a pesquisar muitas coisas e a participar de muitos debates, assim, qualquer assunto que eu quisesse debater, por exemplo, sobre história, sobre economia, isso no Orkut, Facebook, muito lá atrás. Você tinha o quê? 15, 16 anos? Cara, por aí. Eu tinha 17 para cima. Foi mais ou menos ali que a chave virou e eu mergulhei nesse mundo da internet e eu conheci muita coisa. E eu conheci muita coisa que eu nem sabia que existia.
Algumas coisas eu sabia de modo superficial, e algumas coisas eu fui adentrando e conhecendo ainda mais. Foi aí que eu comecei a ver que tinha muita coisa que eu tinha aprendido errado na escola, que as coisas não eram aquilo que eu coloquei certo na redação do Enem. E assim eu falei assim, eu comecei a questionar algumas coisas, né? E assim eu comecei a querer estudar várias coisas. Então eu estudei religião, estudei sociologia, estudei história, estudei filosofia. Fui por conta própria, tá? Você chegou a se graduar, não? Você é graduado ou não? Não, eu fiz logística. Inclusive, isso, você falou de um erro que você cometeu. De repente eu cometi um erro de não ter feito história, porque eu passei em história. Eu sou de Guarulhos, né? Tá. E lá tem uma... Mas você fez a graduação de logística? Fiz. Graduação se formou, de logística. Você é graduado... Sou graduado em logística. Eu fiz até... Se você digitar hoje meu nome no Google, aparece um texto que eu escrevi em 2010. Foi um artigo. O teu nome porque o codinome é Júnior Márcio. Eu não falo justamente porque eu não quero misturar as coisas. Júnior Márcio é o personal da internet. Mas eu posso mostrar pro senhor. Posso dar pro senhor. Tem um paper que eu escrevi em 2010 a respeito da economia do Brasil. Olha só. Que eu tava prevendo algumas coisas que eu diria que ia acontecer mais ou menos no final da década, lá para 2018, que veio acontecer 4 anos mais cedo por causa da questão da Dilma. Mas era, na verdade, os efeitos da desindustrialização do Brasil. Esse foi o termo que eu abordo lá, é justamente esse. E aí eu fiz isso, inclusive tinha a presença de se eu não me engano, se ele era secretário, mas era do governo federal na época da questão da economia. E ele estava presente nesse evento. E eu apresentei isso em 2010, cara. Então, assim, eu nem formado era ainda, porque eu fiz 3 anos de graduação, né? Eu nem era formado ainda, eu já estava apresentando esse artigo. Era um artigo de pós-graduação e mestrado, na verdade. Então, o meu artigo foi aprovado para, 2 categorias acima, né? Não era apenas um trabalho de graduação, de conclusão de curso, etc. E aí eu estava abordando essa questão da desindustrialização, porque eu já era um cara que pesquisava sobre economia, etc. O teu contato com o Thomas, do Intelectuais e a Sociedade, você teve quando? Nessa época aí também não? Um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Então eu comecei a adentrar em algumas coisas da área da economia e eu comecei a pesquisar os think tanks americanos. Fui atrás de conhecer como que é a realidade intelectual lá, que é muito diferente da do Brasil. Lá você tem 1000 revistas de intelectuais, revistas boas. Então você tem uma galera que, por exemplo, se organiza, compartilha, se comunica, estuda. É quase um nicho diferente, uma coisa totalmente separada da realidade brasileira. E lá eles se comunicam com a população, eles fazem visitas nas universidades, ouvem os estudantes, há debates. E lá tem aquela cultura dos debates, a cultura do free speech, de você poder debater, conversar e etc. Então, lá você tem muita coisa acontecendo. E foi assim que eu conheci, não apenas o Thomas Sowell, mas eu conheci o Thomas Sowell, eu conheci o Thomas Woods, que escreveu alguns livros também muito bons sobre história, mas ele escreveu principalmente tratando de economia, O Politicamente Incorreto da História dos Estados Unidos. Que foi um livro que ele traz várias informações que não são faladas a respeito da cultura americana. E naquele princípio eu fiquei fascinado com muita coisa que não sabia, que poderia fazer muito sentido se a gente trouxesse, né, essas informações e autores à baila. Então, a princípio, eu comecei a ter acesso a vários autores. Eu li o Roger Scruton no mesmo momento, eu li Ludwig von Mises. Foi assim. E aí aí depois eu comecei a ver, por exemplo, os pensadores brasileiros. Fui ver Gilberto Freire, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, que é um grande intelectual. Você teve, por exemplo, Raimundo Faoro, né? Os donos do poder, né? Donos do poder. Você fala de sociologia brasileira, você tem que entender isso. Eu até citei Gilberto Freire ontem no Pânico, porque eu falei que eu vi. Situação do patriarcado brasileiro é, meio que sempre homens com posições de poder, destaque, sejam fazendeiros, latifundiários, políticos, etc. Sempre teve uma questão de uma família paralela ali, né? Sempre teve mais de uma família, mais de uma mulher, etc. E isso já está registrado lá. Tá na raiz do nosso povo brasileiro esse detalhe. E o Gilberto Freire, né, Júnior, teve a vantagem, a graduação ele faz na Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, né? Porque aqui é um movimento bem posterior, os intelectuais fazem mestrado ou doutorado no exterior, né? Estados Unidos e Europa. E o Gilberto Freire, nascido em 1901, né? Ele faz a graduação, porque ele tinha um vínculo com a igreja presbiteriana, e faz a graduação na Universidade de Baylor e depois faz o mestrado na Columbia University, né? E sofre uma influência do Franz Boas, do antropólogo alemão, que ajuda muito ele a perceber que o elemento definidor não é raça,
né? Mas é cultura, né? E aí ele desenvolve o Casagrande Senzala e outras obras. Foi bom você ter citado Eu acho, Gilberto Freire. Eu fico muito triste, já que você está falando das gerações, muito das novas gerações, deles não terem lido Casagrande Senzala da maneira correta. Porque Casagrande Senzala, ele vai falar justamente que o ponto da sociedade brasileira é a cultura, não é a raça. E aí hoje você vê uma divisão que é totalmente importada dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. Sim. Que principalmente aplicada à realidade brasileira. As pessoas querendo dividir a sociedade brasileira em questões de raça e etc. Então, assim, aqui você não pode equiparar questões como racismo, como preconceito, como violência. Porque lá você pode dizer que o policial entra muitas vezes nessa perspectiva de que o negro é marginalizado, porque 50% dos crimes americanos são cometidos por uma minoria que é uma minoria negra. Mas também as raízes, o Thomas Sowell vai dizer que é justamente a desestruturalização da família, que é uma das bases do meu estudo, né? Então, o Thomas Sowell vai falar que por que os negros eles estão cada vez, você olha as estatísticas, eles são a maioria nos presídios, a maioria dos crimes são cometidos por negros, a maioria dos homicídios, a maioria dos latrocínios, tudo tem a ver com os negros. Tem a ver justamente porque, se você volta 40 anos atrás, o Ronald Reagan, por exemplo, você teve outras pessoas ali, mas ele que encabeçou esse programa, teve uma desestruturalização das famílias ainda, as famílias do Brooklyn, né, que são aquelas famílias que já tinham um histórico de pobreza, de vulnerabilidade social. Ele propôs para essas famílias a seguinte condição: olha, se a mulher tiver um filho e ela for divorciada, a gente vai sustentar esse filho para que a mulher tenha uma tranquilidade, uma segurança financeira. Só que isso virou justamente um incentivo para que as mulheres se divorciassem. E aí as mulheres tinham um filho com um pai e muitas vezes nem registravam esse filho. Então esse filho ele não tinha contato nenhum com o pai. Muitas vezes o pai nem sabia que tinha filho. O número de mães solteiras, de crianças sem pai na certidão de nascimento explode, tipo assim, para um nível de não ter 10%, sabe? Em poucos anos. E aí, isso daí se tornou um problema, porque lá na frente, esses filhos sem pais vão justamente ser mais vulneráveis a todo tipo de problema social, como violência, como drogas, como repetência, né? Você tem problemas escolares ali que são bem nítidos, né? E quem trouxe isso à baila de uma forma inteligente foi o Denzel Washington. Porque o Denzel Washington fala assim, olha... não adianta a gente falar sobre problema da criminalidade e a educação. É o dinheiro que está faltando, é o subsídio estatal, é emprego. Não, é a família. Porque o que aconteceu foi isso, isso e isso. E eu né, tive sorte, porque meus amigos não tiveram essa mesma oportunidade. Eu tive sorte de ter uma família ali presente e que... tanto meu pai quanto minha mãe cuidaram da minha educação e por isso o meu destino foi diferente dos amigos que ele tinha da mesma idade, que estavam lá junto com ele, viveram tudo isso, né? E o Denzel Washington, quando ele se posiciona dessa forma, volta novamente, que o problema não está na raça, né? Está na classe social e entre outras coisas. E aí, novamente falando, são essas informações que a gente precisa hoje trazer novamente aqui, né, para o cenário brasileiro. Sem dúvida. Júnior, uma curiosidade, os seus pais, né? O seu pai é vivo ainda, né? Qual a atividade do teu pai? Meu pai é fotógrafo. Fotógrafo. E vocês são quantos irmãos? 4. 4. Você é o mais velho? Sou mais velho. Você é o mais velho. Sou mais velho. E você, dos 4, é o único que enveredou para esse mundo intelectual, de reflexão? Sim. Eu tenho um irmão que também é fotógrafo, né? Eu tenho uma irmã que é psicóloga, mas também trabalha como professora de inglês, sei lá. Ensina... Inglês você dominou cedo? Cara, na verdade foi o contrário. Eu fui trabalhar, né? Como todo jovem precisa trabalhar, fazer dinheiro, ajudar em casa, algumas coisas assim do tipo. E eu... no ano de 2013, trabalhava já numa escola de inglês. 2013. Trabalhei numa escola de inglês, mas eu era vendedor. Aí eu comecei como vendedor, depois gerente, eu fiquei lá durante muitos anos. E assim eu fiz o quê? Pagava o curso da minha irmã. E do meu irmão. Meus 2 irmãos hoje são fluentes em inglês e tal. E hoje meu irmão dá aula de inglês também. Né? Só que ele dá aula em colégio, dá aula em... E você aprendeu inglês lá, não? Aprendi, mas confesso que... Você não é fluente? Não aproveitei as oportunidades, não sou fluente, não aproveitei... Mas para leitura você consegue? Consigo. Foi assim que eu comecei, por exemplo, a pesquisar várias coisas no inglês, de modo geral. Aí eu não aproveitei tanto porque eu também não tinha tempo. Porque assim, se você... Eu vou te falar um negócio. Profissão de trabalhar em escola de inglês, cara, você trabalha 90 horas por semana. É uma pressão gigantesca. E eu não sei nem como eu consegui aguentar tanto tempo. Porque era muito desgastante. Eu não sei nem como que eu consegui aguentar, de verdade, assim, fisicamente falando.
E você falou aí, en passant, que também você chegou a estudar religião? Estudei religião. Bastante. Bastante. Você teve algum vínculo com igreja evangélica, alguma coisa ou não? Na verdade, eu quis questionar algumas coisas. Tudo começou quando eu fui ver o Papa Bento XVI em 2007 aqui no Brasil. Chegou um determinado momento que eu comecei a conversar com algumas pessoas que estavam lá, que vieram de todo canto do Brasil e do mundo. E eu conversei com um cara que ele era da Universidade Federal do Paraná. Lembro disso até hoje, ele fazia economia lá. E aí cara, mas então você estuda bastante. Eu sempre gostei dessa questão. E ele falou assim, olha, Bento XVI é um grande intelectual. E é mesmo. Marcou na minha cabeça. Bento XVI é um grande intelectual. Sério, foi professor universitário. Ratzinger, né? Lá em Munique. Ele trabalhou para fazer isso. Ele falou um pouco dos livros que o Ratzinger escreveu. E eu falei, caramba, sério? E ele falou assim, sério. E é por isso, inclusive, eu estudo, eu concordo com muitas coisas. E eu falei assim, mas você também estuda economia e tudo mais assim. Tem opiniões da, entre aspas, igreja, que são para coisas, por exemplo, da fé, mas tem as coisas relacionadas à economia, política, que eu não sabia. E esse é o maior erro a igreja tem muita coisa que ninguém nem sabe que existe. Exato. E ela não se preocupa em passar adiante. Tanto a igreja católica como a igreja evangélica. Sim, exatamente. E aí eu fui estudar. Primeiro eu comecei a estudar as origens, né? Foi estudar como que funciona a estrutura da igreja, os concílios, os primeiros apóstolos ali que fundam as comunidades primitivas ali já no Império Romano. Aí vem concílio de Nicéia, aí depois você tem concílios acontecendo, de Latrão, concílio de Trento, já na Idade Média. Você vai pregando todo o contexto do porquê. Aí você vai estudando um pouco de Idade Média e tudo mais, você estuda a Reforma Protestante. Você começa a admirar as igrejas evangélicas protestantes porque elas também contribuíram intelectualmente para muita coisa. Hoje a gente fala sobre modernidade. Não tem como falar sobre modernidade sem algumas coisas relacionadas à Reforma Protestante, por exemplo. Então você começa a ver que tem um mundo que você não conhecia, né? E aí depois eu comecei a estudar outras religiões também. E pegarmos, por exemplo, a erudição que o apóstolo Paulo tinha, né? Que era um homem de uma erudição profunda, o apóstolo Paulo, né? Sim. Então, as reflexões do cristianismo são importantíssimas, né? Sim. Filosoficamente. Isso daí, digamos que me seduziu. Porque você olhava e você falava assim, nossa, mas os caras são muito inteligentes, conversam em diversos idiomas, falam para uma multidão que pensa e aplaude coisas extremamente profundas. E as reflexões que eles fazem de anotações mesmo, assim, seja Santo Tomás de Aquino, que escreveu lá na Suma Teológica, né, praticamente tudo que a fé poderia ter de questionamento, ele respondeu. E entre outras vertentes também, as mais místicas, como Santa Teresa de Ávila, né? Tem muita gente que gosta de Santo Agostinho, principalmente os protestantes, né? Gostam de Santo Agostinho, porque ele traz aquela noção de pecado original que devasta a natureza humana. Tudo isso me seduziu bastante, cara. E aí eu fiquei durante muito tempo mergulhado nessa pesquisa e etc. E inclusive eu pesquisar por que a fé estava em declínio, né? Por que a fé estava em crise. Aqui, principalmente no Ocidente. Foi tudo um desdobramento uma coisa da outra, né? Você praticamente fez por autodidatismo, você acabou fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado por conta própria. Sim, é que eu sou um cara, eu não sei se isso é necessariamente uma virtude, mas eu sou um cara que assim, não é que eu sou fanático, mas eu sou meio exagerado nas coisas. Então, eu mergulho mesmo. Eu mergulho mesmo. Eu vou lá e eu quero ouvir, entendeu? Sei. Embora... mas não é popular. Porque ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer conversar sobre isso. Eu não fico pensando na utilidade da coisa. Eu quero somente aplacar as minhas ideias. Entendi. E foi assim que eu, enfim, mergulhei nesse assunto de religião também. E o mundo da internet, quando é que você teve a ideia de abrir o teu canal? Ou, enfim, como é que você... Eu tentei ter um canal em 2011. Tentei ter um canal em 2011 até 2013, quando tava começando aqueles protestos aqui no Brasil. Sei. Mas assim, minha família não me apoiava, eu não tinha ainda noção de que eu poderia viver da internet, né? Tipo assim, não tinha uma coisa assim... Putz, hoje você vive da internet. Graças a Deus, há 4 anos. Não trabalho... Meu último trabalho é pedir demissão dessa escola na pandemia. Falei, tô saindo e tal... Quiseram, de alguma forma, me segurar, mas eu falei, não, tô saindo, a decisão é essa mesmo, e saí. Mas o que acontece desde então foi isso, sabe? Eu peguei e falava, cara, eu queria muito trabalhar com a internet e não tinha ideia de que era possível. Só que aí as coisas foram acontecendo, depois de um tempo as pessoas chegavam pra mim e falavam, cara, se você tivesse continuado, hoje você seria um
Kim Kataguiri seria um deputado, você poderia... Aí eu falo, não, cara, mas eu não sei se eu deveria seguir o caminho político. E aí o pessoal, algumas pessoas que me seguiam naquela época falavam, por que você não volta? E aí um dia eu voltei. E foi difícil, hein? Foi muito difícil. É. Fiquei 1 ano ali nadando sem entender, porque a plataforma mudou, o algoritmo das redes sociais mudou, tudo muito mudou. Você abre mesmo o teu canal quando? Volto o canal março para abril de 2020. 2020? 2020. E você faz esse barulho todo já de 2020 para cá? É impressionante o que você fez, então. Alguns podem dizer que é impressionante. Porque hoje você tem quantos? Mais de 100 mil inscritos? Tenho quase 200 mil no Submundo Intelectual. O Redcast tem um canal com 120 mil, o outro canal com quase 170. Parabéns. E isso de 2020 para cá. Sim. Aqui a internet tudo pode acontecer muito rápido, né? Eu posso estar me comparando com gente que conseguiu chegar nesse período em 1 milhão. Não, mas os teus números são números significativos, né? Sem dúvida. E a repercussão que você começa a ter. E essa reflexão sobre a temática Red Pill começa quando? Começa porque teve um dia que eu estava nessas discussões e aí a discussão era sobre os salários de homens e mulheres, porque todo mundo bate na tecla de que os homens ganham mais, que é 20% a mais a renda do homem, porque o homem ele tem, digamos, um privilégio de ser homem, que o patriarcado coloca os homens na posição de poder e etc e tal. E as mulheres têm o seguinte, você mesmo destaca em alguns, elas se aposentam 5 anos mais cedo, né? Uhum. E acabam, em média, vivendo 8 ou 10 anos a mais, né? A mais, com certeza. Você tem uma reflexão interessante sobre isso? Sim, então. E aí, quem é que paga essa conta? Na verdade, quem é que tá pagando essa conta toda dos digamos, benefícios das mulheres? Porque assim, não é só um benefício, não é só a aposentadoria. Você tem pensão por morte também, que a mulher recebe, o homem não. Não é verdade? Sim. Até porque o homem morre mais cedo mesmo. Sim. Então, a mulher recebe pensão por morte. Se o filho que ela teve, né, precisar de algum auxílio e tudo mais, muitas vezes é concedido a mulher esse auxílio, não é concedido por homem. Basta a gente ver o que aconteceu no auxílio da pandemia. Sim. Na verdade, as mulheres que tinham os filhos em casa recebiam 2 vezes o valor e os homens não. Sim. Então, assim, tem uma série de coisas aí e a gente sabe que a economia não é um negócio mirabolante, não tem milagre ali. A conta tem que fechar. Sim. Se alguém tá recebendo, alguém tá pagando. Não existe almoço grátis. E eu comecei a falar assim, não, mas peraí, gente. Aí vamos lá. Aí eu comecei a buscar toda essa questão ligada a gênero a partir da diferenciação de salários. Sim. E aí você descobre, por exemplo, que os homens que ganham mais, na verdade, são alguns homens, não são todos os homens que ganham mais, mas eles se dedicam muito mais horas ao trabalho, eles se dedicam muito mais horas ao aprendizado. Além disso, eles suportam mais pressão. A própria concepção do cérebro masculino e feminino é diferente. As mulheres são orientadas a posições e trabalhos que oferecem mais ligação à linguagem e também a tarefas de cuidado. A gente sabe disso. Então as mulheres elas são mais gestoras. Você quer gerenciar alguma coisa, por exemplo, um RH de uma empresa, ter todos os papeizinhos bonitinhos, carimbados, arrumados, etc. Você põe uma mulher ali. Agora, se você quer colocar um projeto do zero, você tem que colocar muitas vezes um homem, até mesmo porque a testosterona faz com que o homem trabalhe por tarefas. Sim. Então você quer finalizar tarefas. Você monta alguma coisa, você pede um homem. Se você quer gerenciar alguma coisa, você põe uma mulher. As empresas têm uma noção disso muito profunda. Elas sabem, no mundo todo. Aqui no Brasil, essa discussão estava nesse negócio de diferenciação do salário por causa que o cara é homem, etc. E assim, eu nunca percebi, na minha vida, um privilégio por ser homem. Nunca tinha visto assim. Ao contrário. Ao contrário. Então eu via que, por exemplo, sim, tinha algumas coisas que, pra mim, eram diferentes do que pra uma mulher, obviamente. Mas não necessariamente isso é uma coisa boa, sabe? Assim, por exemplo, muita gente fala sobre que um homem pode andar numa rua sem correr o medo de ser assediado. Sim, mas também se eu andar numa rua sozinho à noite, eu vou ser morto. E não é à toa que os homens são 90% das vítimas de homicídio. Na verdade? Então, assim, quando você começa a olhar para esses dados, as estatísticas, muita coisa começa a vir à tona. Então começou a partir dos salários, que eu vi que, na verdade, os homens eles suportam mais pressão, e por isso eles estão em caso de comando, por isso que eles ficam cada vez mais, inclusive, nessa rotina de produtividade, porque, inclusive, as mulheres esperam isso deles. As mulheres esperam que os homens sejam provedores, que dê segurança para a mulher, que ela... Isso pode ser tanto para um cara que é um profissional, um trabalhador numa indústria, quanto para um empresário, quanto também para qualquer um, entendeu? Qualquer segmento. A mulher espera isso de um homem, de uma certa forma. Ao mesmo tempo que o homem espera algumas coisas das mulheres. E essas inclinações naturais
levam a esses caminhos, né? E tem aquele documentário Paradoxo da Igualdade que mostra isso. Que em países onde, inclusive, as mulheres elas são mais livres para escolher, porque elas têm mais oportunidades e são os países mais progressistas do mundo, as mulheres continuam escolhendo ser enfermeira, ser educadora, trabalhar com coisas ligadas à moda, a design, à indústria da beleza. Elas continuam escolhendo isso. Agora, Júnior, nessa sua reflexão interessantíssima, você se valeu de alguns autores nacionais ou fundamentalmente estrangeiros? Para primeiro entender, novamente, para entender o Brasil, você tem que voltar, tem que entender a fundação do Brasil. Primeiramente, tem que entender a fundação do Brasil. Existem preconceitos no Brasil? Existem. Principalmente o intelectual, é uma coisa que a gente fala a respeito disso, que é aquela visão que, enfim, o intelectual indica para os alunos, por exemplo, do mestrado, um livro que muitas vezes foi ele que traduziu, ou foi ele que escreveu, que é para o aluno ler e referenciar ele mesmo, e torna meio aquela questão do dominante né, da academia. Então, é óbvio que algumas coisas acontecem no Brasil nesse sentido, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Tem problemas na concepção brasileira. A primeira coisa que eu fui ler, por exemplo, foi... você tem... aquele livro, A História do Pensamento Brasileiro. Não, desculpa, não sei se é esse nome. Acho que é História... Alguma coisa, História do Brasil. Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado ou não? Não, eu ia falar do Antônio Paim. Esqueci o nome do livro. Mas é um livro muito bom. Antônio Paim. Paim, bom. Antônio Paim. Grande intelectual. Grande intelectual. Acho que ele tá até vivo ainda. Tá. Mas ele tá já imobilizado, num asilo. Tá velhinho. Então, Antônio Paim foi o primeiro que eu li. E aí você vai ler o que foi o democratismo brasileiro, por exemplo, que aconteceu aqui. Muita gente acha que, na verdade, tudo que aconteceu foi influência externa, mas não foi. O democratismo brasileiro, ele fala sobre isso. Ele fala dos intelectuais que iam para Portugal, né? Ele vem trazer aquele movimento da abertura intelectual brasileira através do Marquês de Pombal, por exemplo. Que foi um cara... O Paim foi um dos caras que você estudou. Sim, foi o Paim. Quem mais? Quem mais? Aí eu fui ver, por exemplo, eu falei do Sérgio Buarque de Holanda. Sim. Gilberto Freire. Raimundo Faoro. Dos clássicos mesmo, eu li... Teve um também que foi sobre pensamento... agora o nome eu não me lembro. Mas ele vai falar um pouco sobre a colonização. Ele fala um pouco sobre como que se deu o arranjo, como que os portugueses chegaram aqui, lidaram com os índios, etc. Porque isso também teve uma questão que as feministas levantaram, que durante um tempo o jargão era esse, que o Brasil nasceu de um estupro. Digamos que os portugueses chegaram aqui, dominaram a população índia, mataram todos os homens e ficaram com todas as mulheres de modo coercitivo, né, forçado. E esse livro desmente isso. Desmente que, na verdade, foi uma coisa que, através da chegada, primeiro eles queriam a conversão, segundo, eles queriam a preservação da cultura e respeito, inclusive, aos ritos indígenas, que existia, por exemplo, ritos dos índios que eles eram convidados para assistir, para entender. E a mesma coisa, os portugueses chegavam aqui, eles tinham culturas, tradições, etc., que eles convidavam os índios para participar, para que existisse uma assimilação. Então não foi um processo brutal de dizimação, muito pelo contrário. Existiu sim, inclusive, um respeito muito grande. Toda vez que acontecia alguma coisa, chamava a gente dos dois grupos para resolver. Então, assim, não tinha esse caráter de desrespeito, tanto à tradição, tanto à cultura, aos alimentos, tudo isso era muito bem administrado, porque quando chegaram aqui, os portugueses não tinham uma visão de simplesmente fazer com que isso daqui virasse pó. Né? Eles queriam trazer uma visão positiva para o Brasil. Né? E as coisas foram melhorando. Óbvio que não teve só coisa boa, teve muita coisa ruim. Mas não dá para generalizar dessa forma, né? E se tratando do Brasil, por fim, eu comecei a ler o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho foi um cara que me influenciou grandemente, porque esse, assim, estava ativo, né? Chegou a fazer aquele curso dele? Fez o curso. Fez. Curso de online de filosofia, fiz o COF. E aí, com o Olavo de Carvalho, ele começou a falar muita coisa. Primeiro que ele começou a falar sobre... Você leu o Jardim das Aflições? Sim, o Jardim das Aflições. Imbecil Coletivo. Imbecil Coletivo, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que é basicamente o meu livro é o mínimo que você precisa saber sobre Red Pill. Tem a ver sobre isso também. Então, Aí eu comecei a gostar do Olavo de Carvalho, aí eu comecei a gostar do... Quer dizer, o Olavo de Carvalho Paulo Francis. te inspirou também do ponto de vista desse acesso via digital, tá certo? Sim. Né? Sim, foi ele mesmo. Foi uma forma de... Foi o professor Olavo. E eu já tinha visto muita gente
né? Assim, você tinha... Você falou do Celso Furtado, mas você tinha, por exemplo, muita gente falando... Naquela época, o pessoal falava muito do... assim, muito dos intelectuais, também daqueles intelectuais do Rio Grande do Sul e de Recife, né? Sim. Que eram escolas mais tradicionais aqui no Brasil. Mas o Olavo de Carvalho, quando ele vai e fala, pra mim soou diferente. Eu soou como um cara que até então ele tinha algo a dizer diferente de todos. Então, pra mim, foi bem diferente ali o que o Olavo de Carvalho fez. E a coragem, né? A coragem. Então, assim, eu gostei muito, por exemplo, de Nelson Rodrigues. A gente falou, por exemplo, de Recife. Nelson Rodrigues como pernambucano máximo. Achei ele sensacional. Porque ele traz um viés através da dramaturgia que explica muito do que era a sociedade brasileira. Aí você olha para os intelectuais do Rio de Janeiro. Você tem Gustavo Corsão, por exemplo, que foi um cara que... trabalhou na mídia já um pouco mais influente, mas teve muito reconhecimento na época. Mas o Olavo de Carvalho marcou bem mais do que todos eles. Marcou. E dos autores estrangeiros, né? Que você já citou alguns que te influenciaram. Que mais você citaria na tua forma de pensar? Autores estrangeiros, norte-americanos ou não? Que te depende da linha, né? Na linha, digamos... científica, digamos, na parte mais de estudos a respeito de comportamento humano. Eu gosto muito do Steven Pinker, né? Gosto muito gosto muito da irmã dele também, a Susan Pinker. Tem um livro muito bom que se chama Paradoxo Sexual. Vale muito a pena ler. Tem alguns estudos ligados a feminismo e antifeminismo que também vale a pena ler. Então, assim, algumas mulheres e homens que escreveram bastante. Christina Hoff Sommers, a própria Camille Paglia, gosto muito dela. Gosto muito desde até a Simone de Beauvoir e a Mary Wollstonecraft, que escreveu o primeiro livro já ali antes mesmo do feminismo se firmar, escreveram livros muito bons. Eu gosto muito de literatura também, porque a literatura me educou. Então, se tratando de literatura, posso colocar desde Tolkien, C.S. Lewis, Chesterton, né? Eu gosto muito dos ingleses, porque eu acho que os ingleses eles estavam certos em muitas coisas, né? Principalmente quando eles fazem um diagnóstico da modernidade. Então, quando eles falam que a modernidade vai levar o homem a se tornar uma máquina, que vai reduzir as relações humanas a trocas comerciais, vai ter uma mercantilização de tudo, inclusive dos afetos. Autores de esquerda que eu gosto, por exemplo, eu gosto do Bauman, muito. Então, Bauman, quando ele fala sobre a revolução sexual, acho que ele estava muito certo. Porque ele vai falar assim, olha, peraí, gente, vai existir um problema nisso aqui. E as pessoas ainda hoje recorrem a ele, mas não entendem que ele está fazendo uma crítica, ele não está fazendo um elogio. É verdade. Ele está fazendo uma crítica a tudo isso. É verdade. Não é verdade? E aí eu gosto muito do Zizek, por exemplo, que é um autor atual. Gosto muito do Zizek. Porque o Zizek, ele também tá muito certo quando ele fala... As pessoas querem culpar quando se fala de agenda woke. Porque as pessoas estão negando as raízes do Ocidente, né? Como se a cultura woke, o fato do identitarismo ter nascido aqui, fosse porque a gente estivesse num movimento contrário às nossas raízes ocidentais. Né? Que são as características universais, verdades universais e tal. Já ele fala assim, não, peraí, gente. Tudo isso começou, na verdade, aí dentro. O identitarismo, tudo isso que vocês estão criticando, é a conclusão da cultura ocidental, que negou, durante muito tempo, essas características aqui que ele aponta, né? E a própria forma como a sociedade vê o homem hoje é um princípio, né? Então, assim, o primeiro identitarismo que surgiu, na verdade, foi o identitarismo de você colocar o homem como uma coisa a ser desconstruída porque aquilo era tóxico. E aí, é claro que você vai colocar o homem como algo tóxico, vai colocar alguma coisa no lugar. E o que aparece no lugar? Justamente, né? Primeiramente, a nova forma de ser homem, que depois disso vai gerar uma nova forma de você entender tanto homens quanto mulheres. É uma desconstrução tanto do masculino quanto do feminino. Exatamente. E aí hoje você vê, por exemplo, mulheres da mídia falando que, não, peraí, eu acho que eu cederia meu cargo para uma narradora negra porque ela é negra e tal... Sabe? Então, é uma coisa que acontece no Ocidente e a gente está vendo as pessoas discutindo sobre isso. O Jordan Peterson fez uma live, um podcast com o Elon Musk, porque o Elon Musk disse que o filho dele foi sequestrado pela agenda woke. Isso aconteceu recentemente. Tudo isso tem um porquê. Claro. Entendeu? Aí quando você olha lá pro exterior... Você vai pro leste lá, você não vê isso na Rússia, você não vê isso na China, você não vê isso em outros países muçulmanos. Aí o pessoal pensa que países muçulmanos também existe um terrorismo nesse sentido,
que tanto direita e esquerda acabam se atrapalhando. Tem países muçulmanos que são bons, daria pra viver tranquilamente um ocidental lá. E tem países que não. Mas há países e países, né? Não dá pra você nivelar uma situação, porque é necessário uma série de nuances, uma série de estudos, inclusive religiosos, antropológicos e tal. Mas tem muitos países muçulmanos lá que são países seguros, são países que as pessoas são respeitadas, estrangeiros, entendeu? Não importa com a sua etnia. São países que lá as coisas funcionam. Então, assim, são países eficientes, tanto politicamente quanto economicamente falando. Então, se você quer trabalhar, acumular seu patrimônio, você pode ir pra lá. Então, tem muita gente saindo de diversos países, tem saída de gente, de bilionários, de milionários, de gente de classe média, para países assim, onde as pessoas buscam, normalmente, liberdade para prosperar e segurança para viver, né? E assim, e passa por isso também. E isso daí foi uma coisa que já tinha sido escrita lá atrás. O Roger Scruton escreveu quando ele falou sobre o multiculturalismo. Que o multiculturalismo iria causar um caos social, que as pessoas não iriam conseguir viver a sua própria identidade, porque você coloca pessoas ali que não assimilam a cultura daquele país. E isso causaria um problema social, financeiro, porque você tem uma pressão nos estados, que isso acontece hoje na Europa, entendeu? Então, assim, todos esses autores que a gente poderia falar me deram essa luz, né? Foi essa a minha trajetória. Tem mais, eu gosto, se a gente puxar desde lá de trás, gosto daqueles que analisam a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, que há uma diferença entre os dois, né? Eu falei, por exemplo, do Ludwig von Mises, mas tem o Hayek, por exemplo, quando está na economia, Edmund Burke, que vai falar sobre o processo da Inglaterra, né? Do Reino Unido, quando ele precisa criar um jeito de limitar o poder do rei. Tudo isso tem um pouco do meu caminho até aqui, né? Agora, Júnior, eu voltando aqui pro mundo da internet, por exemplo, já fica claro para quem te conhece e para quem for ver essa tua fala, a tua vasta erudição, né? Você, por conta própria, aprofundou em grandes reflexões em cima de grandes autores. E então fica claro para mim, por exemplo, o interesse de um cara como o Ryan Santos querer se associar com você, né? Eu ia te perguntar o seguinte, focando mais no mundo da internet, né? Qual a vantagem para você de se associar ao Ryan Santos, né? Na tua visão? O Ryan, ele tem uma coisa que eu não tenho, né? Que ele tem uma visão muito empírica das coisas. Então se eu sou o cara que estuda e que faz as coisas, reflete e tudo mais, ele tem uma coisa mais, todas as leituras. Eu não conheço o Ryan, eu conheço superficialmente, mas o Ryan não tem, a meu juízo, 20% dessa erudição que você tem. Ele vive falando isso pra mim, ele fala assim, cara, ele fala que eu me vendo barato. Toda vez que eu falo, ele fala a mesma coisa. Você se vende barato, cara. Mas como assim? Não, você se vende barato, porque o cara, pra sentar lá e trocar ideia com os caras do Podpah, o cara tem que desembolsar 50 mil. Só que, mano, os caras do Podpah não tem 10% da sua inteligência. Entendeu? E essa é a questão. O Ryan é um cara muito mas mais... tem que pagar lá no Podpah? O quê, rapaz? 50 mil? Não sabia disso. O Podpah... Porque hoje o Podpah talvez é o podcast mais visualizado, né? Entendeu? Que eles levam... os caras do filme do Deadpool, por exemplo, e Wolverine estavam lá, né? Gente internacional nesse nível. O próprio Moura, o nosso ator aqui, teve lá recentemente. Então, e o que ele tá querendo dizer é basicamente isso. É o que eu falo, Ryan, mas as coisas que eu sei, o pessoal não valoriza tanto. Mas ele bate nessa tecla de que, putz, cara, é muito bom ter uma pessoa que sabe o que você sabe, que pode fazer. E é basicamente isso que a gente quer fazer hoje no Redcast. O Redcast tá virando como se fosse um canal de TV no YouTube. Então vai ter o podcast, mas a gente já tá fazendo quadros para trazer a galera mais jovem também para assistir. Que legal. A gente tá fazendo alguns quadros na rua. Com auditório? Não, para eles participarem mesmo. Entrar na roda do balanceio. Isso, então, tipo assim, perguntar pra pessoa o que você acha disso, o que você acha daquilo. Bacana. Entendeu? A gente tá fazendo quadros na rua. Muito legal. Então a gente tá tendo umas ideias novas pra fazer o negócio acontecer mesmo, assim. E o Ryan é um cara, como eu falei, ele tem uma pegada mais prática. Prática no sentido assim, a leitura dele é muito voltada pra mentalidade, pra financeiro, né? Tipo assim, prosperidade, pra trazer habilidades que a pessoa pode fazer durante a vida dela pra atingir os objetivos, que é... E é um cara muito corajoso, né? Muito corajoso. Eu admiro. E isso daí também é uma outra coisa, que a gente falando coisas um do outro, cara, eu vejo que o Ryan tem essa pegada, mano. Tipo assim, ele assume riscos. E ser homem é assumir risco.
Ele vai Tratando, ocupar. quando eu adentrei nesse assunto de masculinidade, eu também fui ler, fui refletir. Eu tinha que, muitas coisas eu tinha que voltar a ler, desde a Ilíada, por exemplo, você tem que voltar para as raízes. A Ilíada mostra, por exemplo, a raiz da Europa, que é o berço ocidental. Sim. Né? Então, a primeira coisa que você tem que entender a fúria de Aquiles, você tem que entender a sabedoria de Ulisses, você tem que entender muitas coisas que estão lá, que você pode aplicar hoje através das metáforas, né? Na Odisseia também. Então, você tem que passar pela Grécia, você tem que passar pelo Império Romano, você tem que passar pelos períodos da história. E a todo momento, o homem, ele precisa assumir risco. Você precisa se esforçar, se dedicar, porque é necessário performar, e esse é o ponto, fardo da performance. Você tem que... Se você precisa hoje mudar alguma realidade na sua vida, é através do esforço e assumir risco. Só que para assumir risco, você tem que assumir riscos de modo inteligente. Claro. E é por isso que o Ryan tá nessa Eu queria te fazer junção. já registrar aqui um convite, que isso aqui vai ficar registrado, né? Eu queria te convidar para ser parceiro meu e de um outro autor de um livro, pesquisando, usando a tua inteligência que Deus te deu e essa erudição e essa... Você já mostrou que você é fera, para estudar a civilização, a geração pós 60 anos, os idosos, do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de aposentadoria, fazer uma reflexão do ponto de vista econômico e cultural. Você acha que vai ter gente que vai se aposentar ainda? Não, acho que é complicado. Mas a gente tá feito o convite para a gente fazer um estudo junto, temos verba, temos coisa, fazer um livro, usar a tua inteligência, a tua capacidade analítica e a reflexão que você já fez sobre esse mundo Red Pill é muito interessante. Mas e os projetos então futuros estão a mil aí, né? Sim, então a mil. Nunca trabalhei tanto e continuo trabalhando porque, eu acho que a gente tá no famoso ponto de inflexão. Tipo, as coisas estão caminhando para um lado ou para um outro. É 8 ou 80. Ou as pessoas elas vão começar a se apegar ainda mais a aquilo que a gente chama de... São pessoas feridas pela realidade. O que é ser uma pessoa ferida pela realidade? Por que as coisas estão desse jeito e por que não estão como era antigamente, ou poderia ser melhor, ou estão comparando com a vida de alguém que está em outro país e tal. Porque hoje a troca de informação é muito dinâmica. E aí, as pessoas estão se questionando cada vez mais. E nessa hora do questionamento, você tem que estar presente, porque né, uma hora as pessoas te encontram, né? Então, eu ando falando bastante. Eu fui pro Rio de Janeiro, gravei com o pessoal lá, estava agora em Uberlândia semana passada, ontem eu estava no Pânico, falando as mesmas coisas, mas para públicos diferentes. Então, eu vejo que as pessoas estão querendo conhecer, estão se apegando a isso. Eu descortino que você, de forma inequívoca, a curto prazo ou até médio prazo, você vai acabar indo para a atividade política. Sinto isso em você. Mas, falando de política, como é que você vê Você quer falar alguma coisa, não? Olhar para cá, tá. Como é que você vê o processo sucessório? Não precisa nem olhar o retrospecto aqui, mas o processo sucessório do Brasil em 2026. Como é que você enxerga? Eu enxergo que a questão... Desculpa, eu não sei se você concorda comigo que você vai acabar de forma inequívoca. Não, concordo não. Não, discorda? Não. Tá bom. Eu não tenho... Pretensões, assim. Pretensões, não. Acho que são mais intelectuais e empresariais que você tem. Eu acho que uma pessoa inteligente hoje no Brasil, ela não iria pra política, tá? Até porque, isso ia chegar na minha conclusão. O que eu acredito mesmo, tá? O que eu acredito mesmo é que, assim, a questão é ganhar uma eleição. Um partido ganha, mas como que ele governa? Como que uma pessoa hoje entra num partido político, tem um mandato e não vira alvo, por exemplo, de alguma outra ação inconstitucional, ela perde o mandato por causa de alguma fala, etc. Coisas que até tempo atrás a gente tinha uma certa clareza, falta clareza hoje na política brasileira. Então, sinceramente, minha opinião é que, na verdade, o brasileiro ele precisa começar a pensar a partir da política. Tipo assim... Entender que... E se a gente tá num país... E se a gente estivesse num país que o voto não resolvesse nada? Resolver no sentido de que vai entrar uma pessoa lá, um governo, um partido, etc. E pode ser que ele nem consiga colocar as ideias que ele tenha em prática.
Entendeu? Pode ser que ele nem consiga ter a capacidade, a articulação de realmente governar, de fazer as coisas acontecerem e tal. Então, eu acho que o brasileiro tem que começar a pensar no que ele pode fazer sem depender de política. Então, assim, esquece o voto. Imagina que seu voto não fosse mudar nada. Você ia pensar em outra forma de melhorar, de buscar alternativas. E eu acho que o que tem crescido hoje na internet é essa percepção de que, tipo, olha, o que eu realmente posso fazer? Então tem gente que, hoje, por exemplo, tem muita gente buscando o segundo passaporte. Eu mesmo já vi gente buscando cidadania uruguaia, né? É triste para nós brasileiros falar um negócio desse, mas tem gente que acha que é melhor ter a cidadania uruguaia, ter a legalidade e a certa, digamos... Tranquilidade, que você tem uma vida mais tranquila lá no Sim, você tem uma segurança maior, mas mesmo que a pessoa viva em outro país, como pode morar aqui no Brasil, mas que ela tenha a oportunidade de, se alguma coisa sair do controle aqui, ela tenha pra onde ir. E com a vantagem do Uruguai ser pertinho, né? O Uruguai ser pertinho, uma cultura mais próxima, enfim. Eu vejo muita gente fazendo isso para outros países também. Então, não é só um ou outro que está fazendo. Não é só o cara que está indo para Portugal, uma pessoa que está buscando uma certa nacionalidade italiana por causa da família. Tem gente que está ativamente buscando um segundo passaporte. E fazer isso dá para essa pessoa uma noção mais de autonomia. Então, acho que as pessoas hoje elas deveriam buscar mais isso, mais autonomia, mais a capacidade de gerenciar o próprio patrimônio, gerenciar o patrimônio no sentido fiscal mesmo. A gente vê, por exemplo, que está cada vez mais difícil no Brasil a população conseguir construir patrimônio. Tipo, ter sua própria renda, ter sua casa, montar um negócio, etc. E em outros países, as pessoas estão dando graças a Deus porque tem brasileiro indo para lá levando dinheiro. Então, são essas coisas que eu acho que a pessoa devia se preocupar hoje. Entendeu? Por quê? Porque mesmo que a gente consiga, daqui 2 anos, ter uma nova eleição, etc., pode ser que as coisas não mudem e pode ser que a gente não consiga, mesmo que mude alguma coisa, pode ser que não consiga ainda assim resolver a questão política, né? Então a gente vive uma instabilidade, uma insegurança, melhor dizendo, uma insegurança institucional. A gente acaba... Teve um episódio que foi o Alexandre de Moraes que mandou tirar uma matéria do ar que falava do Arthur Lira. Aí não, peraí. Aí isso daí é inconstitucional, isso é censura. Aí ele mesmo mandou voltar. Tipo, coisas de horas depois. Então, como eu falei, a gente tá vivendo num ambiente que a própria política brasileira tá se perdendo. E eu acho que o povo tá cansando um pouco disso também. Que a gente, por causa do nosso império, né? Todo mundo fala que a gente sempre tem uma ideia de... É uma pessoa que vai resolver. Tem uma pessoa no comando. E eu acho que o brasileiro tem que começar a se acostumar com isso. Tipo assim, não, quem tá no comando da sua vida é você, cara. Você que precisa trabalhar, acumular, você que precisa dar um jeito de melhorar sua própria realidade. Júnior, eu ia te fazer uma pergunta e acabei esquecendo lá atrás. Você tem hoje 2 canais, né? O Redcast, né? Isso. E o Submundo Intelectual. Por que a permanência dos dois? E te pergunto ainda também se você tem interesse em abrir um terceiro canal com outro eixo temático. Eu tenho interesse de fazer tudo que eu acho que eu vou fazer bem. Então, enquanto eu estiver performando, eu tento fazer tudo. Mas você mantém os dois Mantém os dois ativos. O Submundo tem mais que qual característica? O Submundo Intelectual é por causa que ele foi o primeiro canal, né? Ele foi o primeiro de todos. Então, vem a partir dele. A minha história ali na internet já passou por diversas fases. Então, teve a fase que eu fazia vídeo só sobre livro. Depois tinha a fase que eu falava sobre acontecimentos do dia, mas assim, coisas mais ligadas a notícias. Aí teve uma parte que eu fiz bastante vídeo de teoria. Então fiz o inverno demográfico, foi um termo que eu bati bastante. O inverno populacional, que é justamente esse envelhecimento. O que fazer com essa população envelhecida. Eu fiz vários vídeos já sobre redes sociais, problema do Instagram, problema do TikTok, pornografia. Então, assim, tem várias fases no canal. Hoje o canal, pra ser sincero, virou um canal de react. Então, aconteceu alguma coisa, eu vou lá e faço um react do que tá acontecendo. Aconteceu ontem, por exemplo, foi um dia que eu tava com o Emílio e a gente tava falando sobre o cancelamento dele, né? Do Emílio do Pânico. Cancelamento do Emílio. Vou lá e faço um vídeo sobre isso também, até porque eu estava lá. Eu vi todo mundo comentando, que todo mundo comentou dentro do programa, que ele comentou e tal, nos bastidores. Então, eu faço vídeo sobre isso, né?
O que eu queria mesmo fazer um dia é... Putz, eu quero fazer uns vídeos viajando, igual do Peter. Entendi. Esse daí, mas eu acho que esse daí vai ficar só na ideia mesmo. Ou um pouquinho mais pra frente, né? É. E uma curiosidade, os seus pais, qual a idade do seu pai? Meu pai tá com 58. Menino. E minha mãe é 20 anos mais velha que eu, inclusive ela fez uma cirurgia ontem. Tá melhor já. Mas você é de família longeva, os seus avós viveram bastante? Viveram bastante. Então você tem minha avó morreu em 2018, meu avô morreu cedo. Mas ali era vício, né? Há muito álcool. Muito álcool. Ele bebia bastante. E aí... Você acredita em Deus? Você é evangélico? Sou católico. Você é católico, né? Católico. E praticante? Sim. Parabéns. Vou sempre à missa, tem que se confessar, tem que buscar o sacramento. E o que eu queria perguntar, se ainda temos tempo? Mais 10 minutos? Tem um tempinho aí, né? O que você anda lendo? O que você anda lendo atualmente e o que você está programando para ler? O livro que eu li este ano mais impactante foi o do Renato Trezoitão. Que figura, não? Né? Interessantíssimo. Muito interessante. Porque ele vai trazer uma resposta para uma coisa que a gente não tinha até então. Que era o que fazer. Porque todo mundo fala, a Red Pill tá certa. Todo mundo me fala isso. Publicamente ou pelos bastidores. Vocês estão certos. Não importa se a pessoa é conservador, se é liberal, se é de esquerda. Vocês estão certos. Você está falando isso aqui é verdade. Só que eles não concordam com a nossa posição no sentido da conclusão. O Renato Trezoitão, ele vem solucionar esse problema. Que figura interessante. E ele soluciona da seguinte forma, que grande parte desses problemas que a gente está vendo aqui na população, envelhecimento da população, crise populacional, violência, etc, tem a ver com a perspectiva econômica. E o que você faz com a perspectiva econômica? Você dá um jeito nisso. Você começa, então, a ver o Bitcoin como uma resposta. Você protege seu patrimônio, você não é corroído pela inflação, você não está sob os juros negativos. Então, assim, todos aqueles termos, e precisa estudar, os termos que ele usa, senhoriagem, tudo o que a gente está falando aqui é necessário estudar, óbvio. Mas quando você entende, cara, aquilo ali soluciona essa... Porque o que você vai fazer? Você vai justamente... É interessante também que ele disponibilizou isso de forma gratuita, né? O cara vai e consegue baixar o livro dele e fazer a impressão. Até porque vazou, né? Eu fiquei sabendo que tem gente lá nos Estados Unidos com o livro dele lá. E ele nem traduziu. O pessoal mesmo traduziu e jogou lá nos Estados Unidos. Em inglês, o livro dele. Então, o livro dele foi o livro esse ano que eu li bastante, me impactou. Teve um outro livro que eu li que era... enfim, foi dado, né? Foi o do Charles Wicks, o Economista Sincero. Sim. Ele me deu esse livro e eu comecei a ler, porque eu gosto de ver o que as pessoas com quem eu converso lá no podcast estão pensando. E o livro dele foi um livro também muito interessante, porque ele vai pontuar algumas coisas, tipo assim, o que foi de decisivo na vida dele, né? Porque hoje o cara tá bem, né? O cara tá bem sucedido, o cara tem um canal gigantesco, ele faz muitos eventos, palestras e tal. E ele bate num ponto de, aos 50 anos, ele vai olhar para aquele cara de 18, entendeu? Que veio de uma realidade que tinha que pegar van no sol, dentro do Rio de Janeiro, para trabalhar, para fazer isso, fazer aquilo. E, enfim, ele tem a visão de empreendedor, ele tem a visão também de funcionário de empresa, porque ele trabalhou durante muito tempo na Coca-Cola. E aí ele vai marcando certas coisas. E eu vejo também que a confusão mental é um problema que a gente não parou para analisar ainda. Você chegou a ler a biografia do Thomas você chegou a ler, não? Não, a biografia não. Não, A biografia não. Viu? É interessante. Aliás, está disponível em... Eu vi no YouTube. Eu vi no YouTube um resumo da história dele. De como que ele começou. Na verdade, assim, ele é muito atuante. Então, ele tá desde a década de 70 na academia. Sim. Aí ele debate sobre cota, sobre feminismo, etc. E tá vivo ainda, tá né? vivo. Ele é de 1930, né? Tá vivo. Pois é. Com 90, aliás, fez 94, agora dia 30 de junho. Impressionante, né? O Thomas Sowell é sensacional, cara. Assim, ele tem o livro dele não é aquele livro tão fácil de ler. Que é um cara, fora que é um negro, né? Quer dizer, sim. Ele é um intelectual de verdade. Ele é um intelectual de verdade. Ele é um cara, como eu falei, o livro dele não é tão fácil de ler.
É um livro mais denso, muita referência. Ele escreve de um Muito jeito erudito, meio chatinho mesmo, mas é muito bom. Então, o livro dele, Intelectuais da Sociedade, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo e, principalmente, Conflitos de Visões. Eu acho que no Conflito de Visões o Thomas Sowell matou a pau. Matou a pau. Eu também acho. A grande questão da humanidade. Concordo. Que não se trata de direita e esquerda. Se trata de diferentes visões que... É por isso que as pessoas não conseguem conversar. Concordo com você. É no conflito de visões que ele vai lá e busca na Revolução Francesa justamente assim, olha, existem 2 tipos de pensamentos que são hegemônicos na cultura ocidental. Existe a natureza humana, que é o pensamento cristão, que é o pensamento biológico, que é o pensamento... Ele vai falando, ó, o pensamento que essas pessoas tendem à direita. Certo? E existe o pensamento da tábula rasa, que é o papel em branco, Sim. onde você pode... digamos, através socialmente, construir qualquer coisa. Então, por isso que existem 50 gêneros diferentes, por isso que as pessoas pensam dessa forma, por isso que as pessoas desejam coisas que, inclusive, não conseguem na realidade. E ele dá o exemplo dessa questão da igualdade de salários, etc. Por que isso acontece e é universalmente conhecido? Porque funciona de um jeito assim, assim, assado. E ele fala, é no conflito dessas visões que as coisas se embatem. E é por isso que agora a gente vive polarização política, é por isso que a gente hoje vive que as pessoas não conseguem mais conversar, o diálogo, né, tem cada vez mais eu acho, afastado Júlio, as pessoas. falando de forma sincera, sem demagogia nenhuma, que você também nessa discussão política, se valendo desses autores, né, e o brilho da tua inteligência que Deus te deu, você devia também se debruçar e escrever sobre esse tema, quer dizer, entendeu? Conflito de visões? Para o Brasil, tá? Eu acho que você traria coisas muito interessantes, com a tua experiência, enfim. Você já fez uma reflexão interessante sobre lá o hackeamento da sexualidade, da vida sexual. Você tem capacidade de escrever, te sugiro isso. E, fora aquela convocação que eu fiz para você nos ajudar a fazer um livro sobre os idosos, né? Depois eu vou te propor direitinho e com uma boa até remuneração. Mas você tem condições de fazer um livro interessantíssimo sobre vida política brasileira, enfim, resgatando a tua experiência e essa influência do Thomas. Eu acho que, viu, fica aí essa ideia. Quietinho, você vai escrevendo. E sempre aquela coisa, o ótimo é inimigo do bom. Você vai querer o livro ótimo, você não faz mal. Entendi. É interessante, fica. Esse assunto, conflito de visões, eu sincero que eu sou meio tentado mesmo a falar dele. Você tem que acha um tempo, a questão de criar rotina, né? Você fala, eu vou deixar 4 horas por semana, aí você vê quando dá, 4 horas por semana para começar a escrever. E o ótimo é inimigo do bom. Quando você vê, você está com esse livro pronto. Entendeu? Fantástico. Faça isso que você tem coisa para dizer. Não estou falando para te agradar, não. Não é para você vir aqui que você já está aqui, né? Eu estou te falando de coração que você tem talento, vocação, inteligência e capacidade de refletir. Te parabenizo muito, viu? Para alguém que não estava na academia, até que tá bom, né? Não, você vai longe demais. Quando você tiver com 70, a minha idade, você está com 35, meu Deus do céu. É que o pessoal não sabe, mas assim, um cara na academia, dificilmente ele tem algo relevante antes dos 50. É muito difícil. Para ele estar realmente relevante ali mesmo, ele tem que estar... porque agora você começou, você chegou no 35, você chegou no momento, exatamente, você vai nesses próximos 15 anos... É o teu apogeu do ponto de vista de neurônios, de capacidade física, já tem experiência, né? Quer dizer, entendeu? Quer dizer, é o momento que você vai explodir. 35 aos 50. Depois tudo bem, continua, mas o apogeu é agora, dos 35. Você sente isso, né? Fala, porra, agora eu entendi. Puta, saquei. Porque então não é só o ler, é o vivenciar, né? Você vivenciou muitas coisas, né? Sim, a galera não sabe, mas a idade traz uma sabedoria gigantesca. É impressionante, né? Traz uma sabedoria. Pelo menos você tem a pedagogia do erro, né? Você aprende com os erros que você cometeu ou que você vê os erros dos outros, né? Entendeu? Então isso é importante. E você tem medo de morrer? Não. Não tem medo de morrer.
Na verdade, eu já refleti muito sobre isso. Antes eu tinha medo de morrer. Porque eu tô lembrando aqui a frase que está em Eclesiastes, né, de Salomão. A juventude deve preparar-se para a velhice e para a morte. Essa frase, eu uns 12 anos, né? E eu a vida inteira me preparei para ser velho. Adoro ser velho. Cheguei agora na velhice, adoro. Mas para a morte eu ainda não estou preparado. Eu não estou preparado, mas você... Não, eu não tenho medo de morrer, também não estou preparado para a morte. Não estou preparado. Mas o medo de morrer, o medo de não fazer algo, o medo... Eu acho que tá justamente atrelado ao medo de não ser lembrado. Tá. E eu acho que esse sim é o medo. Tá. Que a pessoa normalmente maqueia com... É o medo maior. Que a gente maqueia com pequenos medos na vida. Né? É o medo da inutilidade, é o medo do esquecimento das pessoas. Então, assim, eu tava conversando ontem com o Emílio tava falando de um cara que o cara... Mano, o cara gente boa demais, o cara novo até, 70 anos, né? Assim, pra ele estar num estado de... Enfim, de estar internado, num estado vegetativo e ninguém ir lá fazer uma visita. Eu acho que isso também é um pouco desse medo. O medo a gente tá perdendo a humanidade. O mundo como um todo, a gente tá perdendo a humanidade. As pessoas estão deixando de ser humanas, de enxergar o outro como humano. E é esse tipo de medo também que a gente pode se questionar. Eu tô fazendo bem a minha parte? Tipo, eu tô visitando o meu parente que tá doente, eu tô ajudando alguém que tá passando por alguma situação financeira. O que eu tô fazendo, entendeu? Por essas pessoas que... eu tô esquecendo ela junto com as outras. E isso é até bíblico, né? Se nós lembrarmos, está talvez nos 10 mandamentos. E há uma passagem, acho que é Efésios 6, se não me engano, que é honrar pai e mãe. Honrar, né? Honrar pai e mãe para que tenha vida longa. Vida longa. Vida longa. É interessante isso. Eu tenho medo de morrer agora. Que aí seria, eu já passei tanto perrengue nessa vida agora. Agora as coisas estão boas, eu vou morrer. Né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, porque e lembrando a ele, né? Porque tem 3 coisas que fascinam, né, o ser humano. Já estamos acabando. Eu não vou abusar tanto da tua... Mas 3 coisas que fascinam o ser humano, né? Uhum. Dinheiro, poder, ele estava lembrando, né? E o amor, né? A relação, o sucesso amoroso, enfim. E eu estava lembrando a ele, tem um quarto, que além do poder, do dinheiro e do amor, é a glória. A dimensão da glória é um negócio que passa por isso que você está falando, né? Quer dizer, quando o cara atinge a glória, ele fica, né? Ele fica na posteridade, né? Tá certo? E a glória, eu estou lembrando do romance da menina, não sei se você leu, da Fernandinha Montenegro, não da Fernanda... A Fernanda Torres, não da Fernanda Montenegro. Não sei se você leu o romance, ela é uma boa escritora, viu? A filha. A Glória e seu séquito de horrores. Você já leu esse romance, não? Se você puder, dá uma olhada que é interessante. A Glória, o título é A Glória e seu séquito de horrores. Então, séquito de odores. Horrores. Séquito de horrores. É interessante. Pode ler que vale a pena. E a Glória, que não deixa de ser também a reivindicação do reconhecimento, não chega à dimensão da busca da glória, mas é um pequeno, né? Uma pequena glória, né? Sim. Você ser reconhecido de pós-morte é uma pequena glória, né? Claro, até porque... O teu nome fica, né? O teu nome fica. O que o Aquiles fala, né? Na Ilíada, logo no início tá tendo a guerra e tal. E você vai mesmo com medo? Sim. Eu não iria... Como é que é? Eu não iria nem por todo o dinheiro do mundo. Ele falou, porque eu não faço por dinheiro. E é por isso que você nunca será lembrado. Maravilhoso, né? Exatamente. E tem uma passagem bíblica, só para terminar, que José, do Egito, né? Depois de ter sido sacaneado pelos irmãos, você conhece a passagem? Sim, né? Sim. Ele vai dizer, olha, não esqueçam de levar os meus ossos, né? Os meus ossos para a terra prometida, né? Ele reivindica, tá lá. A reivindicação dele, mas não esqueçam de mim, né? São os ossos, não é mais ele, mas não esqueçam de mim, né? Impressionante, né? Mistério. Júnior, maravilhoso papo.
te parabenizo. Eu que agradeço. Acabou que virou meio que uma entrevista mesmo, mas... Não, mas a ideia era isso. Gostei bastante. Eu queria te conhecer um pouco mais, aprendi a te admirar, e eu queria exatamente isso, porque você é um grande intelectual e de uma pegada diferente, né? Não é uma pegada da academia, é uma pegada sua. Você é um self-made man, né? Você é um autodidata, extremamente inteligente, não estou falando isso para te agradar, e você ainda vai dar muito o que falar aqui nesse país. Tomara, cara. Eu já estou aqui aceitando já o convite. Esse livro aí, tá? Esse livro aí. Vamos falar sobre como vai ser o futuro. Eu adoro falar sobre teorizações da sociedade, sobre como vai ser o futuro. Também podemos, se você quiser, também podemos fazer aí uma parceria só nós dois, desse outro, utilizando a reflexão do Thomas, enfim, tá bom? Vamos fazendo. Que aí um cobra o outro, né? Mas você acha que a população tem saco para ler tanto livro? Não tem. Como nós temos mais 200 milhões, não é? Então, mesmo que um percentual pequeno leia, mas de qualquer forma, isso ajuda para que no futuro o teu nome não seja esquecido. Não será esquecido. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado, Júnior. professor. Obrigado, galera. Bom, curtiu o bate-papo? Comenta aí o que você achou dessa trocação de ideia. Deu para conhecer um pouco mais sobre tudo? Depois você me convida para eu falar de mim, tá bom? Demorou. Hoje o que eu queria mesmo era ouvir você. É isso aí, rapaziada. Bom, a gente vai ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Obrigado.